eu queria utilizar esse meu horário para um esclarecimento. Eu acho, aliás, eu não acho não, eu tenho certeza que alguns vereadores da casa estão confusos em relação a alguns assuntos que estamos votando nesses dias aqui na casa. Um dos assuntos que paira uma dúvida enorme é o orçamento. Ainda alguns vereadores, ouvindo o que as autoridades governamentais têm vindo aqui, ainda acreditam em determinadas atuações que, na verdade, não estão ocorrendo. Por exemplo, há algum problema sério na saúde? Há. Alguns. Se isso não fosse verdade, se a verdade fosse aquilo que, por exemplo, foi dito na audiência pública, onde mostraram números maravilhosos, estaríamos todos nós loucos, os pacientes, os profissionais de saúde e a imprensa. Para os senhores terem uma noção, eu fiz um pequeno apanhado apenas do dia 30 de novembro ao dia 8 de dezembro, durante 10 dias. Durante 10 dias eu fiz um apanhado sobre os assuntos ligados ao tema da saúde. E nesse período, nós vimos todas as nuances que podíamos imaginar da saúde. Por exemplo, ninguém duvida das informações do colunista Anselmo Góes. Portanto, o colunista Anselmo Góes coloca em seu blog no dia 8, dia 8 de dezembro, a seguinte matéria: madrugada sem médicos em unidade de emergência da Barra. O que ele mostra? Uma pessoa que foi ser atendida na Barra e não tinha atendimento. Pois bem, não tinham médicos para atender, no CER Barra, no Centro de Emergências Regionais. Foi perguntado ao secretário de saúde aqui se era verdade, que não era verdade. Que o problema ali era um problema administrativo, burocrático, da OS que trabalha lá. Essa foi a resposta oficial. Quando, na verdade, as pessoas foram lá e não tinha médico mesmo. Posteriormente, no dia 30, o Jornal Extra tem a seguinte matéria: Ministério Público entra com ação para devolver o Hospital Pedro II às mãos da Prefeitura. Então mostra uma série de irregularidades em ação civil pública, mostrando que a passagem deste hospital, do Poder Municipal para o MOES, é irregular. Diz a matéria no início: o Ministério Público entrou com ação civil pública para tirar o Pedro II, em Santa Cruz, das mãos da organização social Biotech e devolvê-lo à Prefeitura. Segundo o Ministério Público, a OS foi credenciada através de fraudes. Quem diz é o Ministério Público. Notícia de 3 páginas no Extra. Ou seja, problemas na saúde nessa área. Depois, no dia 2 de dezembro, o Jornal Extra também apresenta a seguinte matéria: com menos médicos, espera aumenta. Nós ouvimos aqui o secretário apresentar, entre aquilo que ele demonstra como avanços na saúde, a diminuição do tempo de espera nas emergências. Eu até perguntei aqui como é que conta esse tempo de espera. E ele disse aqui que não há nenhuma dúvida que essa meta é uma meta alcançada. Nós estamos discutindo aqui saúde, e na época até falei com o vereador professor Washington sobre as reuniões das comissões, as audiências públicas da Comissão de Finanças, que era preciso a gente conversar um pouco mais com esses profissionais, com o pessoal da Secretaria. Primeiro era preciso vir à audiência, depois que a gente pudesse ter a oportunidade de cobrar essas coisas de uma maneira melhor, porque o que nós estamos tendo aqui, mais uma vez, é a segunda colocação que eu boto aqui, presidente, do que foi dito aqui não corresponde à verdade. O que diz aqui o texto de quem foi as unidades? Senhora, diz a matéria do Jornal Extra: senhora, estamos com apenas 2 médicos atendendo. A espera é de 4 a 5 horas no mínimo. A senhora vai esperar? A pergunta desafiadora
era feita para quem chegava na UPA de Santa Cruz, Zona Oeste, na noite da última quinta-feira. Ou seja, não é verdade que o tempo médio de espera numa emergência é de 21 minutos. Não é verdade. Não é só nessa aqui, são várias e várias unidades onde foi feito esse levantamento. Disseram para mim, disse uma mãe, na madrugada de domingo, minha filha acordou com roupa molhada e não por causa de febre. Na sexta-feira não tinha atendimento na UPA de Jardim Novo. Hoje, disseram que pediatra só na UPA de Realengo. E aqui várias e várias pessoas falando sobre, sabe por que não tem atendimento? Porque não tem médico. Sabe por que não tem médico? Porque a organização social não está pagando. Sabe o que acontece com eles? Algumas organizações sociais mandaram embora, não pagaram a dívida e não estão pagando, não estão recolhendo os tributos necessários. Posteriormente, numa outra matéria, a gente tem a seguinte informação da maior gravidade. Plantão judiciário, o melhor plantão da saúde hoje é o plantão judiciário. Isso foi discutido em audiência pública, que nós vamos falar daqui a pouco. Posteriormente, até isso foi veiculado no blog do vereador César Maia, é uma matéria do Globo Barra, que fala sobre médicos demitidos no Centro de Emergência Regional da Barra, esse que não teve atendimento, em que os médicos dizem o seguinte, isso é o depoimento dos médicos, a Unir é a OS que está ganhando dinheiro lá da gente, a Unir me demitiu e disse que o município não tem dinheiro para pagar. Isso é o médico Bruno Morisson, cirurgião do Hospital Lourenço Jorge. Ou seja, senhores, não é uma questão de provocação. E eu queria lembrar aos senhores vereadores, que a emenda que nós fizemos a respeito dos recursos para a saúde, é apenas a devolução de um pedaço dos recursos retirados da saúde. Não é mais do que isso. Não é uma emenda contra o governo. É apenas uma emenda a favor da saúde. Muito bem, se essas explicações não tivessem acontecido, da imprensa, com centenas de matérias, eu queria registrar e solicitar a publicação no Diário Oficial do artigo que foi veiculado pelo Globo, de nossa autoria, saiu no domingo, que é um pequeno resumo das razões de por que a gente acha que esse orçamento para a saúde não é o que a gente quer. Eu gostaria de publicar o Menos Verbas para a Saúde, é um artigo publicado na página de opinião do Globo, no último domingo, dia 8, em que há um pequeno resumo, dentro do tamanho que um artigo pode conceder, sobre esta situação da falta de recursos na saúde. Eu não posso imaginar que algum vereador acredite que isso aqui é contra o governo. Eu não posso imaginar que alguém seja contra restituir o orçamento da saúde. E quem for contra deve se apresentar. Eu sou contra, eu acho que está errado, está bom o dinheiro da saúde, a saúde não tem problema. E aí nós vemos, senhores, nós sendo enganados todos os dias. E os senhores vereadores que não têm autoestima suficiente para entender isso. Hoje, também é publicado no veículo que o vereador César Maia atua constantemente, no seu blog, algo que é absolutamente inacreditável. Todos aqui discutimos a questão da empresa pública, a empresa municipal de saúde, a que vai terceirizar a saúde. Votaram, a maioria dos vereadores aqui votou a favor disso. No orçamento, por exemplo, vem apenas uma janela de R$7 mil, e aí descobre-se que no dia 5 de dezembro, a prefeitura abriu uma licitação para contratar uma consultoria. A prefeitura não tem gente suficiente para fazer esse trabalho da prefeitura? É preciso contratar uma consultoria, senhor presidente, uma consultoria que provavelmente o senhor vai levar muito tempo para ver esse dinheiro na sua mão. Dinheiro da consultoria, não, o dinheiro do seu salário. São R$8 milhões, R$8 milhões contratando uma consultoria para que ela dê vida à empresa municipal de saúde. Finalmente, já que a luz está vermelha, senhor presidente, eu gostaria de trazer um dado, apenas um dado para reflexão dos senhores vereadores, para a consciência dos senhores vereadores. Eu espero que os senhores vereadores tenham colocado a mão na consciência e não tomem atitudes que já vimos outras vezes na casa, que são contrárias ao interesse da maioria da população. O Ministério Público, senhor vereador, que preside a sessão, nobre vereador, professor Washington.
O Ministério Público Estadual foi fazer aquilo que nós temos feito constantemente, que a Comissão de Saúde dessa casa já fez várias vezes. O Ministério Público Estadual fez uma visita com técnicos, profissionais da área, e resolveu fazer um levantamento sobre a situação da rede pública de saúde do município do Rio de Janeiro, da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera federal. Então, entre os dias 19 e 30 de agosto, no mês de agosto, foram visitados, nesse período foram visitados, entre 12 e 21 de agosto, foram visitados 30 hospitais, 5 UPAs e 5 coordenações de emergência. 30 UPAs, 5 coordenações de emergência e 15 hospitais. Hospitais de todos os lados. Hospitais federais como Andaraí, hospitais municipais como Salgado Filho, Souza Guiar, Miguel Couto, hospitais estaduais como Rocha Faria, Carlos Chagas, Pedro II, municipal, e o Rocha Faria, estadual, e Albert Schweitzer. Muito bem. O que o Ministério Público apresentou em audiência pública com a presença, sexta-feira, com a presença dos gestores das 3 áreas? Foram achados, que o termo melhor é esse, vereadores, foram achados nas macas dessas emergências, desses 15 hospitais, 30 UPAs e 5 CER, foram catalogados, foram avaliados 1.225 pacientes. 1.225 pacientes estavam deitados nas macas da emergência. Aguardando o quê? Aguardando internação. Deles, 812, ou seja, 66% de todos que estavam deitados nas macas, aguardavam uma internação. Desses 812, 220 aguardavam internação em CTI, em UTI. Não havia vagas. Tinham pessoas de 8 dias até 42 dias de internação numa maca de emergência. Enquanto isso, avaliado nesses mesmos hospitais, os leitos de CTI, o Ministério Público encontrou 32 leitos vagos. Ou seja, desses 220 que aguardavam vaga de CTI, 32 podiam ter ido, não entraram por deficiência administrativa, erro de gestão das unidades de saúde. Mais do que isso, como esperaram tanto, senhor presidente, 209 dos 1.225, ou seja, 22% dos pacientes que estavam na maca nesse período não aguentaram e faleceram, morreram por falta de vaga do poder público. O tempo de espera era, em média, 15 dias para caso de infecção, 12 dias para caso de câncer e 9 dias para caso de ortopedia. Sendo que é preciso entender que um velho, um idoso, com uma fratura de colo de fêmur, se ficar 9 dias deitado numa cama do hospital, vai morrer de pneumonia, sem dúvida alguma. Então, este quadro aqui, senhor presidente, foi apresentado pelo Ministério Público com uma série de providências, propondo um termo de ajustamento de conduta. Pois saibam que o governo municipal, através do seu secretário municipal, e o governo estadual, através do seu secretário estadual, enviaram uma nota de repúdio ao Ministério Público, dizendo que o Ministério Público não tinha autoridade para apresentar à imprensa um levantamento sobre o que acontecia dentro das unidades. Ou seja, eles, além de não reconhecerem o erro, porque é culpa deles a morte dessas pessoas, além de não reconhecerem o erro, de verem que a falta de lei CTI, por exemplo, gravíssimo nesse período, se o Ministério Público pegar esse período e fosse ao CER da Barra, tem 10 leitos fechados porque a Prefeitura não tem dinheiro para pagar a ampliação de mais 10 leitos. No CER do Souza Guiar tem mais 10 leitos parados. Em outras unidades de saúde tem leitos parados. No Hospital do Andaraí, que eu visitei ontem, tem 10 leitos fechados no último andar porque o governo do Estado não quer pagar. Então eles não querem pagar e não querem ser responsabilizados por isso. Então, meus amigos, há carência hoje, encerrando, senhor presidente, há carência de recursos para a Secretaria de Saúde. Nós estamos votando aqui um orçamento que tem 300 milhões a menos do que o proposto do ano passado. E as explicações dadas aqui pela Secretaria, que reconhece, a Secretaria diz que a culpa não é dela, a culpa é do Ministério da Saúde, que está colocando menos recursos. Mas quando o Ministério coloca menos recursos, cabe à Prefeitura cobrir essa falta com seus recursos próprios. Basicamente faria isso. Então, eu quero lembrar aos senhores vereadores que nós estamos nos momentos, há algumas horas de votar no orçamento, por favor. E que nós temos que ter um orçamento, que este orçamento para a saúde é um crime que nós vamos assinar embaixo como coautores dessa ação criminosa de tirar recursos da saúde e gastar recursos da saúde como estamos dizendo. Nós não temos dinheiro para abrir lei de CTI e contratamos uma consultoria por 8 milhões de reais. Isso é inadmissível.